chegando, a Neiva. Boa noite a todos, então, que a gente viu, quem está chegando, sejam todos bem-vindos para mais uma noite, né? Encerrando a última noite do ano de 2021, né, Jaque? E que daremos continuidade aí em 2022. Acho que foi um ano, assim, de muitas realizações, muita troca, que a gente só tem a agradecer. Essa oportunidade que Jesus nos concede de estarmos aqui reunidos por esse instrumento, né, por poder estreitar os vínculos com quem está longe, o Orivaldo, a Ilse e a Liliane, né? Então, assim, a gente sente que ampliou a nossa família Casa do Caminho através dessas reuniões, o que é muito bom, né? Então, gente, hoje a Marita que vai encerrar o nosso ano aqui de reuniões online no Evangelho, né? De 2021, e ela pediu para que a gente fizesse a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Primeiro eu vou passar para o Tim, para ele cantar uma música para nós, que também ela escolheu, aí a gente já faz a leitura. Vou passar para a música. Boa noite a todos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
depois que eu terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Perdi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Obrigada, Tinho. Essa música lembra a infância de muita gente, pelo menos da minha lembra, né? Mas a música, como diz o Haroldo, a música não tem religião, né? A música é a música. Então, muito obrigada. Então, lendo agora aqui que a Marita escolheu, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma página do Espírito de Verdade. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, o Espírito de Verdade. A gente vai fazer uma prece para eu passar a palavra para a Marita. Senhor Jesus, Divino Mestre, nós só temos a agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas todos os dias nesta nossa existência. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo pão espiritual que também nunca nos faltou. Te agradecemos pelo amparo desses amigos queridos que possibilitam, Senhor, que nós possamos caminhar contigo
e transformar os dias que muitas vezes parecem difíceis mais leves. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade reencarnatória, por todos os encontros, por todos os reajustes, mas, sobretudo, Mestre querido, por essa doutrina de luz que nos orienta, nos esclarece e nos sustenta. Obrigado, Senhor. Que o seu amor possa continuar conosco, nos nossos corações. Que possamos continuar unidos em torno desse banquete de luz, que é o vosso Evangelho. Esse banquete de luz que ilumina os nossos espíritos e que nos mostra, Senhor, como sermos mais felizes. Que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, nós vamos passar para a nossa querida amiga Boa noite a todos de novo. E vamos à palestra. A conversa de hoje é sobre Jesus educador, por uma sugestão da Kátia, que é professora, e eu que também sou, né? Então, falei, vamos lá. Mas nós devemos hoje, então, lembrar, assim, que quando a gente fala de Jesus educador, nós estamos falando de Jesus que educa a terra inteira, e não de escola. Sim, escola formal, tá? Então, nós vamos lembrar aqui, não só porque esse assunto de hoje, eu me baseei numa palestra da Heloísa Pires, que está lá no YouTube, que é Jesus Educador. Para quem quiser depois ver como é linda a palestra dela, eu baseei a nossa conversa de hoje lá nessa palestra. Ela é professora também e estava falando para uma plateia de professores. Então, nós vamos lembrar aqui, enquanto a gente conversa, ou enquanto eu falo, depois vocês podem participar também, depois, perguntando, acrescentando, complementando, nós vamos lembrar da escola, porque a Casa do Caminho, né, é uma escola, e da Casa Espírita, que é a nossa escola para o espírito, tá? Então, é Jesus e a educação integral. A educação integral é um assunto que nós vamos ver aqui, que na verdade começou com Jesus, e até hoje não foi implantado todo ainda, no mundo inteiro. Tem alguns episódios locais, e nós vamos ver outras novidadezinhas também de espíritos que conseguiram fazer isso, baseados em Jesus. Jesus, que é o governador da Terra, como os espíritos superiores nos ensinam, e que nós chamamos de mestre, que é um médico, que é um profeta, e que é, na verdade, também um amigo, um irmão mais velho. Eu gosto de pensar em Jesus como um irmão mais velho, né? Que daí, quando a gente precisa, corre atrás para resolver, para falar com Deus, né? Para falar lá com o Pai, para quebrar assim um pouco o nosso galho. Então, Jesus é o irmão mais velho. E também para falar com Maria, mãe, né? Então, vamos lá. Quando a gente faz alguma coisa que não devia, que nem igualzinho quando a gente era criança. E eu não sei como é que é isso, porque a irmã mais velha era eu. Sou eu, aliás, né? Então, quem tem irmão mais velho sabe do que eu estou falando. Então, Jesus, vamos falar de Jesus, o educador.
Ele veio à Terra para nos ensinar como ser felizes. Por isso a musiquinha. Musiquinha não, que eu achei linda, que eu nem não conhecia, do Padre Zezinho, né? Como é que é o nome mesmo? Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Então, ele veio na Terra para ensinar como nós podemos viver bem. E ele falou isso tão explicitamente: eu sou o caminho para a verdade que leva à vida. A frase é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E eu li, não lembro mais aonde, essa aqui eu achei bem bonita também. Eu sou o caminho para a verdade que leva à vida, a uma vida melhor. Então, ele ensinou. Então, a Heloísa, ela começa, e eu também, né, eu estou copiando ela começa dizendo que Jesus, a gente fala dele até hoje, porque ele não ensinou só com palavras, ele exemplificou. E é por isso que estamos hoje, 2000 e tantos, né? Se é o dia que ele nasceu ou não, isso não importa para a gente, as datas. Mas estamos falando desse espírito que encarnou no planeta que ele mesmo construiu, por isso ele é o governador da Terra, não é? Ele mesmo materializou com um grupo de outros espíritos e que encarnou aqui para ensinar a nós, crianças, espiritualmente falando, da época, como nós podemos ser felizes. Então, eu lembrei, falando de exemplo, eu lembrei de um espírito que se manifestou uma vez, eu sempre conto essa história, na nossa reunião, que era uma vizinha de Maria contando que Jesus, quando menino, dava um monte de susto na mãe dele, porque ela estava fazendo almoço e ele aparecia com o pessoal da rua. Hoje em dia a gente chama assim, né? Que está na rua. Ele aparecia com os andarilhos para comer. Ele era menino, devia ter uns 8, 9 anos. E aí ela tinha feito comida para aquele tanto, né? Ela, ele, os filhos, tudo, o marido. E aí corria ela para fazer mais. Então, a partir também, ele pegava as cobertas, quando era inverno, e distribuía. Menino, porque afinal era Jesus, né? Não era a gente, qualquer um. Então, o que aconteceu? Ela começou a fazer tudo em dobro, ou triplo, não sei quantas pessoas ele levava lá. E eu lembrei disso falando em exemplo, né? Ela, então, fazia tudo em dobro. Eu pus aqui, mas não sei, pode ser mais. Então, Jesus, estou falando aqui da encarnação dele, porque imagina um espírito que constrói um planeta, que consegue manter um planeta, né? É mais ou menos em ordem, né? Da parte dele é em ordem, da nossa parte, não preciso entrar em detalhes aqui. Mas se ele consegue fazer isso, imagina o tanto que ele já fez. Mas vamos falar dele na encarnação, como Jesus? E porque Jesus exemplificou, até hoje a gente fala dele como alguém especial e diferente. Antes dele já tinha gente como ele, os prepostos, os enviados, os missionários, Moisés, Buda, quem mais? Vamos lembrando aí, gente. Que Sócrates é depois, antes dele. Então, para preparar o caminho, teve espíritos que vieram antes dele. Mas como ele, que veio e viveu e mostrou pela vida, através da sua vida inteira, como a gente tem que fazer, só ele mesmo. E todo mundo sabe, né, o que foi que a gente... Eu gosto de falar a gente, porque a gente fica falando o que eles fizeram com ele. Não, fomos nós que fizemos, né? E quem garante que a gente não estava lá? Quem pode garantir que a gente não estava lá escolhendo Barrabás? Ninguém garante.
Portanto, o que nós fizemos com ele, e pior ainda, para mim, né, eu considero pior ainda o que fazemos até hoje, mas vamos deixar para falar isso depois. Então, pelo exemplo, Jesus ensinou que, para sermos felizes, nós temos que amar o próximo. Então, que é a coisa que ele fez desde pequenininho. Então, ele veio ensinar o espírito a desenvolver a habilidade para amar. Então, a gente precisa o quê? Quer aprender a amar? Quem quer aprender a amar, levanta o dedo, né? Então, a gente... Isso. A netinha da Nina levantou ali. Então, nós vamos ter que... Como é que é o nome dela? Netinha, não. Não, amiga. Parecia menininha. Desculpa, é que eu sou ceguinha. Mas, olha, como que é seu nome? Como que é? Tá fechado. Tá bom, tudo bem. A moça que está ali com a Nina, então ela levantou o dedo. E alguns outros aqui levantaram também. Eu levantei, porque eu preciso aprender a amar. Então, como que nós vamos fazer isso? Quer ver? Vamos ver alguns exemplos? Ó, exemplos de indivíduos educados. Buda, Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, São Francisco, Santa Clara, Irmã Dulce, Chico Xavier, Dr. Bezerra, professor Eurípides Barçanufo. O que foi? Desmond Tutu, que desencarnou ontem. Allan Kardec. E daí, gente, a gente pode ficar aqui a noite inteira quase falando, fora aqueles que a gente não conhece e que às vezes são nossos vizinhos ali, né? Sabe o vizinho ali? A vizinha lá? Então, a gente fala esses aqui porque são os nossos conhecidos. E eu coloquei aqui outros, muitos outros conhecidos e desconhecidos. E eu lembrei agora aqui do seu Hugo, né? Que é foi um contemporâneo nosso, e a gente aprendeu muito com ele. Ele era muito educado nesse sentido, porque tem uma historinha linda que eu gosto, que eu lembro de vez em quando, e que eu gosto, que uma vez chegou uma senhora lá, né, conversar com ele, porque ela queria abrir uma casa para criança. Foi conversar com o seu Hugo. E aí chegavam as meninas, uma oferecendo água. Aí ela falava assim, essa aí é do orfanato? Essa é uma órfã do orfanato, mora no orfanato? Ele falava assim, não, essa é minha filha. Aí chegava outra com café. Essa aí é do orfanato? Essa menina mora ali, né? Ele falava, não, essa é minha filha. E assim foram algumas. Quer dizer, até a hora que ela entendeu que para ele todas eram filhos. E foi assim que a gente aprendeu com ele. Então, isso é ser um espírito educado. Não é? Então, como que Jesus... Vamos... Eu coloco esses exemplos porque eu acho que a gente precisa comparar a gente com eles. Precisamos comparar, mas seu Hugo, mas Buda, mas a Kardec, nada. Eles estão ali para mostrar como Jesus esteve, encarnou, primogênito, teve um monte de irmão, deve ter ensinado os irmãos, né? Deu trabalho para a mãe, dividindo tudo que ela fazia. Então, Jesus encarnou e morou e viveu como nós. Então, a gente não pode falar assim, mas eles eram superiores. Nós vamos nos espelhar nele, afinal, Kardec fala que ele é o exemplo de ser humano ideal para nós, não é isso? E nós vamos ter que espelhar nele, lembrando que nós podemos ir até o nosso limite mais um pouquinho. Para ir até o nosso limite mais um pouquinho, nós vamos ter que saber quem somos. E aí eu já estou falando de uma das particularidades da educação integral. Então, como que Jesus fazia? Como que Jesus fez conosco lá? Ele
primava para que todos que o ouvissem, e nós também, tenhamos uma autoimagem positiva. Ou seja, quer ver? Ele falou assim, sois deuses. Sois luzes. Sois o sal da terra e mais um monte lá que vocês podem lembrar aí, não é mesmo? E ele afirmou e confirmou que somos filhos de Deus, por isso, tudo isso. Deuses, luzes, o sal da terra, o que que é? O que dá o tempero, o que deixa a situação melhor, né? Então, somos divinos. E isso é um incentivo ao amor. Porque qual que é o mandamento maior que ele ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é isso? Então, ele começa dizendo que nós somos deuses. Começa não, é didaticamente falando, né? Ele falava que a gente é Deus, somos deuses, somos luz e somos sal da terra. Como que a gente não vai gostar de tudo isso? Então, isso já era um incentivo ao amor próprio, ao amor ao próximo, ao amor a Deus. Porque como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? É impossível, gente, não dá. Então, a nossa escolha na época foi pregá-lo na cruz. Então, a gente escolheu a dor, né? Porque quando a gente não escolhe o amor, a gente está escolhendo a dor. E quando a gente escolhe a dor, dói. E se dói, não adianta reclamar, porque a escolha é nossa, não é mesmo? Não foi o outro que escolheu, fomos nós como humanidade. A segunda coisa que Jesus fazia ou ensinava era que a gente precisa ter uma fé divina e uma fé humana. Então, a fé divina é o pedir e obtereis. Vamos bater lá para a porta abrir? E aí a gente tem as curas do cego, do paralítico, da filha de Jairo, do amigo dele, da viúva de Naim, do amigo dele lá que ele tirou, do Lázaro. Ainda bem que a Kátia... Eu venho aqui porque ela fica me ajudando, falando aqui. Porque, né? Então, todas as curas da mulher hemorroíça, não é mesmo? Então, e uma coisa que ele falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí eu escrevi aqui que a gente ainda não acredita que a gente pode fazer mais. Mas voltando só um pouquinho, é necessário que a gente saiba que Jesus não curava só porque ele queria. A mulher hemorroíça foi atrás dele lá no meio da multidão e conseguiu pegar na pontinha do manto. Lembra disso? O cego foi, então todos foram até ele. Então não adianta a gente ficar lá em casa chorando que eu estou doente, que isso, que aquilo, que não é assim. Então eu tenho que ter um mínimo de fé para que a cura aconteça. E não é só de saúde e doença. Estou falando da cura nossa de pensamento e sentimento. Então, se a gente não se dispõe a mudar o pensamento, consequentemente o sentimento, como que a gente vai amar como Jesus amou? Como é que é mesmo? Amar como Jesus amou. Como Jesus. Sonhar como Jesus sonhou. Como que nós vamos nos tornar alunos aplicados desse mestre? Se a gente não fizer a nossa parte. Então, é nesse sentido a fé divina e a fé humana. A fé humana também pode ser colocada pela fé que a gente tem na gente. Então, estamos falando aqui da fé em termos materiais mesmo.
Então, o progresso material do planeta Terra está ótimo, está bom, né? Em quase todos os tempos. Não estamos falando aqui da divisão que deve ter, de igualdade, não. O progresso do planeta em geral, o ser humano ele conseguiu avançar. Mas só isso não basta, né? Porque nós temos que ter a fé divina, porque senão as duas asas, a sabedoria, a asa da sabedoria e do amor. Se ficar só uma, a gente não voa, fica rodando, lembra? Dos bichinhos lá que perdem uma asa, não voam. Então, nós vamos ter que construir esse amor, essa fé divina. E aí é que a gente tem que lembrar de educar o pensamento e o sentimento, dentro das leis que Jesus veio trazer. Veio trazer, não, veio viver. Então, dentro dessa educação chamada integral, que Jesus viveu e ensinou, né? A vida dele foi um hino ao amor, né? Dentro disso existe a possibilidade de felicidade. Sois deuses, pedi e obtereis, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, aí, a gente se pergunta, mas como a gente pode ser feliz numa sociedade que só pensa na matéria? Nós vamos ter que aprender a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque a gente está vivendo aqui, a gente não vai poder se esconder numa gruta lá em cima da montanha e ficar só rezando, 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 porque a fé tem que ser ativa. Porque uma das possibilidades de felicidade é quando a gente faz a caridade. É quando a gente divide aquilo que a gente tem, seja o que for, com as pessoas. Porque o que é a caridade? Segundo a Joana, é o amor em ação. Então, não adianta eu ficar lá em cima. Quando eu falo lá em cima, eu imagino uma gruta bem fresquinha, na sombrinha, né? Lá em cima, longe, todo mundo. Não adianta ficar lá só rezando. Ai, Deus, ai isso, ai Jesus, ai santo, ai sei lá o quê. Nós vamos ter que descer para o calorão de Londrina e dividir aquilo que a gente tem, seja o que for. E qual é o lugar que a gente divide o que tem? Seja sentimento, seja pão, seja óleo, seja sei lá o quê. É na rua, é dentro de casa, não é não? Dentro de casa, para mim, é o lugar mais difícil. Porque se você está lá na rua, se você está no centro, se você está na casa da sopa, se você está na praia, não é sua família. Não te responde, não te cobra, né? Não é mesmo? Não vive com a gente para saber aquilo que a gente fala e o que não faz. Então, o mais difícil mesmo é com aquelas pessoas com as quais nós temos que reajustar as nossas dívidas, pagar as dívidas. Não gosto muito do termo pagar, é reajustar os nossos desencontros, que vem de lá, né? Que vem lá de trás. Então, não deu outro jeito? Então, vem de filho, vem de marido, vem de mulher, vem de irmão, primo, sei lá, de próximo, bem próximo aqui, né? Eu costumo falar que tá daqui para cá é o mais difícil. Porque com os outros, lá no centro, a gente chega, fala oi, bibibi, reunião, 3 beijinhos, vai embora. Cada um para sua casa. Fácil, né? Agora, lá em casa estão os espíritos. O André Luiz fala que a família, assim como o grupo de trabalho da Casa Espírita, é igual. Família é o ponto de encontro de espíritos endividados. E, para mim, é uma definição muito boa,
E estamos ali, vamos resolver isso então, gente. Então, como que nós vamos resolver? Amar o próximo como a si mesmo, desenvolver a capacidade de amar, né? E desenvolver em nós a paciência. Tem uma lição no Evangelho que caridade moral e a caridade material. Aquela lição que é da Joana, né? É da Joana. Ela não assina, mas é dela. Então, a caridade moral é a mais difícil, né? Porque daí a gente tem que ficar em silêncio, por exemplo, em muitas e muitas ocasiões, e saber falar nas horas que tem que falar. Dá licença só um pouquinho, gente. Então, é assim. E a possibilidade de felicidade está no desenvolver essa convivência amorosa com aqueles que estão junto de nós, como Jesus ensinou. Vamos ver o próximo item. Compreensão da interexistência. Então, Jesus teve vários momentos que ele conversou com os espíritos. Um dos mais bonitos que sempre aparece em filme é a da sarça ardente, lembra disso? Que ele está lá no morro, no monte, aliás, né, era Monte das Oliveiras, e ele conversa com Elias e Moisés, e a hora que os espíritos acordam quase morrem de susto, né? Porque eles dormiram para fornecer o ectoplasma. Mas Jesus não tinha problema, né? Ele conversava com os encarnados e os desencarnados. Quando ele esteve 40 dias também no deserto, provavelmente ele conversou. E a Heloísa usa esse termo, a interexistência, porque José Herculano Pires, que era o pai dela, usava isso, filósofo espírita. Ele usava esse termo, a interexistência é a nossa comunicação com os espíritos, que não existe só na reunião mediúnica. A gente sabe disso, que ela existe onde quer que estejamos, porque ela é feita principalmente pelo pensamento. E aí ela coloca uma coisa muito linda, que é que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Então, o universo é o pensamento divino. A Terra, a gente poderia dizer, então, que é o pensamento de Jesus. Que, afinal, né, quem deliberou, quem resolveu fazer, entre aspas, a Terra foi ele, e para isso ele chamou um grupo de sociólogos, geógrafos, taraná, tudo que a Terra tem foi feito em grupo. Então, nós estamos mergulhados no pensamento de Jesus. E como que a gente vai educar, seja quem for, onde for, sem falar disso? Estamos falando também de mediunidade. Então, como que nós vamos educar? For escola, evangelização, os filhos, os amigos, na casa espírita, se a gente não falar de educar o pensamento. Porque o pensamento educado nos liga ao mundo superior. E o mundo superior pode ser alcançado por nós, sim, como não? Desde que eduquemos nosso pensamento dentro da lei que Jesus ensinou. E o Kardec dizia que a educação modifica o caráter. E que a educação... Ele era professor, né? O professor Leon Hippolyte Rivail era professor. Então, para ele não existia educação sem modificação de caráter. E a educação integral fala isso, e para Jesus também. Porque Jesus, quando falava com aquelas pessoas, por exemplo, das bem-aventuranças, ele estava não só falando, vibrando aquilo que ele vivia, e é por isso que modificava as pessoas, porque o sentimento dele alcançava o coração de cada um,
como deve ser a nossa fala, como deve ser a nossa aula, como deve ser a nossa conversa, onde for que estejamos, nós devemos falar com aquilo que sentimos. Então, o dia que a gente não está se sentindo bem, como é que vai ser? O dia que a gente está desequilibrado, como é que vai ser? Não saímos de casa, mas tem que trabalhar, tem que dar aula, tem que ir para o centro espírita, tem que ir para a reunião mediúnica, tem palestra para ouvir, para fazer, não é? Como que a gente vai fazer? Sugiro que a gente esteja sempre equilibrado. É possível? Não é possível. Mas é possível a gente estar equilibrado no máximo de tempo que a gente conseguir. Porque a gente precisa lembrar que nós devemos, como diz o professor Eurípides, já vou falar dele, já vou falar dele, porque onde que está? Porque a educação integral, ela tem alguns representantes que estão ali para frente, mas eu já vou falar já, Pestalozzi, Eurípides, Rousseau. Todos esses que fazem parte do grupo que, liderado por Eurípides Barçanufo, implementaram a pedagogia do amor. E um dos pilares é autoconhecimento. Não é? Então, o autoconhecimento é imprescindível para a gente poder ir até onde a gente pode, mais um pouquinho. Mas vamos chegar lá. Então, a compreensão, a inexistência da morte faz parte da educação integral. Lembrando que essa educação é a da casa espírita, é a da casa nossa e é a da escola espírita, tá? Então, é preciso, só vou falar uma coisa, é preciso viver bem para morrer bem. Então, eu lembro que o Júpiter, uma vez, foi falar, ele conta essa história, eu não vou contar a história, mas só vou lembrar, que ele foi falar uma vez no centro, lá em Franca, né? Lá em Franca, e ele percebeu que tinha, e ele foi falar sobre morrer, desencarnar, e ele percebeu, assim, né, pelo rosto, pelos olhos, de certo, né, pessoa desse tamanho, espírita ouvindo a palestra, morrendo de medo de morrer. E aí? Como que fica um espírita que tem medo de morrer? Fica com medo, fica medroso, porque se é espírita e tem medo, não aprendeu, pelo menos essa particularidade, não aprendeu muito bem, né? Então, aí, gente, para viver bem, tem que, aliás, contrário, para morrer bem, tem que viver bem. Como que é o nome? Obreiros da Vida Eterna? Nós estamos terminando o livro do André Luiz, mais um, chamado Obreiros da Vida Eterna, que descreve 5 casos de desencarnação. Muito lindo o livro, tem desde do piorzinho, vamos dizer assim, do mais complicado, melhor dizendo, até um que a gente está agora, que vai ser, né? Que vai ser assim, tranquilo. Nós não estamos ainda nesse, né, da Adelaide. Então, a Adelaide é uma trabalhadora no bem, enfim, não é do livro que nós... Então, para morrer bem, a gente vai ter que morrer bem. E lá para morrer bem, nós temos que viver bem. E o que é viver bem? Se a gente estivesse lá na Casa do Caminho, agora seria a hora de cada um falar a sua ideia sobre morrer bem. Mas como nós não estamos, nós vamos continuar aqui. Então, não, a morte para mim, é a única certeza que a gente tem. Nessa vida aqui, nessa parte da vida. A outra certeza é que a gente não morre, né? Mas o corpo morre. Então, vamos aprender com Jesus a ressuscitar bem. Ou seja, a passar para, quando estivermos no outro lado da vida,
que possamos acordar logo, que possamos recuperar bem. Para isso, nós vamos ter que ser bons alunos, amar. Amar, com todas as suas, em todos os seus ângulos, amar. E agora a gente vem numa coisa interessantíssima, que é o ensino de Jesus era do conhecido para o desconhecido, que é, inclusive, muito bem como eu poderia dizer, que é muito usado agora, abordado agora pela educação atual, quando é integral, quando é bem feita, na verdade, não é? Porque Jesus ensinava como? Por parábolas. Além dele exemplificar, ele contava história. E as histórias de Jesus eram sempre daquilo que as pessoas que estavam ouvindo viviam, não é? Trabalhador da vinha, o peixe lá, os lírios do campo, os trabalhadores da última hora que o Erasto diz lá, aqui ó, no Evangelho que somos nós, os espíritas, a lâmpada debaixo do candeeiro. Então, coisas que nós entendemos até hoje. Vai ver, a gente estava lá mesmo, né? Por isso que a gente entende facinho. Então, é coisa que as pessoas viviam. A casa que precisava ser limpa, que é a nossa mente. E agora vem, como que é feita a pedagogia do amor de Eurípides? Quais são os pilares da pedagogia do amor? Natureza, arte, autoconhecimento, esqueci um, caridade, né? A caridade, a natureza e a beleza, a arte. Ele tinha grupo de teatro, né? Ele fazia nas quartas-feiras encontros sobre o Evangelho. Então, conhecimento, a natureza e uma coisa importantíssima, que ele conhecia os alunos e atendia as necessidades. Jesus fazia isso. Jesus conversava com cada um segundo a necessidade de cada um. Ele não falou para Maria Madalena o que ele falou para Nicodemos. Ele não falou para Nicodemos o que ele falou para o moço lá, rico, que acabou indo embora, porque Jesus falou que tinha que dividir, né? Lembra disso? Então, para cada um, segundo as suas necessidades, que é um dos pilares da pedagogia do amor. Quem fazia isso? Pestalozzi, pedagogia da fraternidade. Os alunos lá em Verdun, eles tinham hora de estudar, tinha hora de trabalhar na natureza e tinha hora de descansar, né? Se é hora de brincar, vamos brincar. Se é hora de trabalhar, né? E assim por diante, de estudar, trabalhar, é igual. Então, esses espíritos são espíritos educados. E então, lá na Casa do Caminho, ou aqui, melhor dizendo, na Casa do Caminho, já que estamos congregados sob esse nome, nós precisamos aprender a fazer uma educação integral, porque a casa espírita é uma casa de educação espiritual. Se tiver alguém com medo de morrer, nós vamos ter que conversar. Se tiver alguém com medo de viver, que eu acho até mais comum hoje em dia, nós vamos ter que conversar. Se tiver alguém com medo de conhecer, nós vamos ter que conversar, ou atender às necessidades de cada um, segundo o Espiritismo, porque o Herculano Pires diz que o Espiritismo é a síntese de todo o conhecimento humano, até hoje. E é verdade. Filosofia, ciência e religião. É o tripé, né?
filosofia, ciência e religião. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É o outro tripé. Então, não podemos esquecer assim, ó. Todos esses... Rousseau, que eu coloquei aqui, falava do homem bom. Mas o dele é um pouco diferente. Ele falava que o homem bom é aquele que está em contato com a natureza e que a sociedade corrompe. Isso lá no século XVIII, XVII, XVIII, né? Então, a educação integral tem já seus locais onde ela é feita, tem os seus projetos, que eu acabei de falar aqui, Pestalozzi e Eurípides, e Jesus fazia isso. Então, esses espíritos estão fazendo o que Jesus falou que era para fazer. E nós, como alunos, temos que aprender essa lição. A outra coisa, só para lembrar, é que até os 7 anos, o ser que encarna tem maiores possibilidades de aprendizado. Não que a gente não aprenda até hoje, mas a velocidade e a qualidade do aprendizado é maior até os 7 anos. Só para lembrar, falando em evangelização de espíritos, que não é só para criança, mas é também para nós. Enfim, então, terminando, a gente pode chegar a uma conclusão que após 2000 anos, ainda a Terra não chegou, como totalidade, a implantar a educação que Jesus fazia lá. Só que fazia assim também. Mas vamos falar de Jesus. Então, até agora, nós temos experiências, projetos localizados, mas a Terra como um todo está nesse momento, aliás, nesse momento difícil que nós estamos passando, nós precisamos lembrar, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não vamos falar desse momento difícil, porque já é muito falado, mas o que nós temos é que ter fé para passar por isso de uma maneira que seja cristã, não é? Nós não seguimos Cristo, não falamos do Jesus, então nós temos que passar por tudo isso de uma maneira cristã, tendo a certeza que não acontece nada absolutamente fora dos planos divinos. E quem é o representante divino para nós é Jesus. E com os outros que a gente conhece por livro, por filme, por coisas assim. E o professor Herculano, ele diz assim, que Jesus lançou as sementes e que elas frutificarão. E eu quero terminar dizendo assim, ó, que elas frutificarão desde que cada um de nós queira. Cuide delas. Coloque água, põe no sol, vai ver se está precisando um pouco mais de... Ou seja, cuidar. Então, as sementes que Jesus lançou estão dentro de nós. Só que a gente lá dentro tem uma outra coisa, que é o DNA divino, que é o amor, que a gente encobriu por uma série de escolhas equivocadas, todas elas determinadas pelo nosso egoísmo. Então, agora a gente está... Que, inclusive, por isso é que Jesus foi para a cruz. Então, o nosso DNA divino, nós estamos agora, num momento muito de transição, doído, que é esse da pandemia, mas necessário para que a gente tire as cascas, tire as coisas que estão obstruindo esse amor, esse DNA. Então, eu tinha aqui mais
umas perguntinhas, por exemplo, qual nota nós estamos tirando com esse professor? Quais matérias nós somos aprovados? Porque nós já fomos aprovados. A gente está em DP. A gente está carregando matéria. Então, quais matérias nós estamos em DP? Dependência. Nós vamos ter que ver isso, gente, porque nós temos que passar de ano. Ou alguém aqui quer ir morar lá naquele outro planetinha lá? Eu não quero. Sinto muito. Poderia querer ir lá, vamos ajudar os irmãozinhos, não. Vamos deixar isso para os espíritos educados. Eu ainda não estou educada bastante para querer isso. Tem que ser sincero, a gente tem que ser sincero, né? Então, eu prefiro ficar aqui com vocês, que eu já conheço, que é mais fácil de viver. Não é mesmo? Não, brincadeiras à parte, a Kátia agora vai ler um texto, é pequeno, de Emmanuel, falando sobre nós. Depois o Tim vai tocar mais uma musiquinha. Que é a nossa prece final. Que é a nossa prece final. Chega de fala. Então, gente, a Marita pediu para terminar essa palestra com a leitura do texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, As Cartas do Cristo. Diz assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensino aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Vamos passar, então, para o Tim terminar com uma prece através de música.
sorrir, sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz, ela que conduz, te leva aos bons caminhos, caminhos pra Jesus. Não deixe de cantar, cante até voar, teu coração se agita, pedindo pra brilhar, 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 brilhar. O brilho do teu canto tornar-se-á num manto e guiará teus passos pra junto de Jesus. É hora de brilhar, é hora de sorrir, brilha a vossa luz pra sempre evoluir. Brilhar, 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 sorrir, 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 cantar, 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 sentir, sentir, sentir. Alcance a luz maior, com o brilho do teu canto, e cante o teu melhor, e cante com teu canto. Vivendo a cantar, amando de Jesus, nascemos pra brilhar, pois brilha a vossa luz. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marita. Essa foi a mensagem da noite de hoje, nossa aqui. Pessoal, vamos dar um abraço virtual na